Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, segunda porção, Parashá Noa. Noa significa? Noé significa? Descanso, consolo. Significa também uma firmeza, tá? Uma firmeza de relacionamento. Então, a porção de hoje, ela está em Gênesis, Bereshit, a partir do verso 6 até 6:9 até o 11:32. Nós temos Haftará em Isaías 54 até o capítulo 55, temos Haftará em Mateus, capítulo 24, 37 a 39, e também em 1 Pedro, dentre outros textos. Queridos, começa assim a nossa porção de hoje. Eler Toldot Noah. Noah ish tzadik tamim, Chaya bedoratav et ha-Elohim ithaler Noah. Essas são as gerações de Noah. Noah era um homem justo e íntegro e bom em sua geração. Noah andava com Elohim. Então, queridos, a primeira coisa, e aí os comentaristas falam sobre isso, né? Noah era considerado justo em sua geração. O que isso significa? Ele era melhorzinho. Por incrível que pareça, é exatamente isso. Dentro de uma sociedade altamente corrupta, totalmente deteriorada, Noah era um dos poucos que, ou se não o único, né, que andava com Deus, que tinha algum temor de Deus. E aí, por conta disso, ele foi escolhido, ele e os seus filhos. E aí, por extensão, as respectivas noras. Então, queridos, verso 10, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Afé. E aí no verso 11 diz o que? A terra estava corrompida à vista de Adonai e cheia de Hamas. Hamas é o quê? Violência, olha aí. Não é o que anda acontecendo aí com o nosso povo, não é Hamas, violência. A terra estava cheia de violência. Ódio gratuito. Ódio gratuito. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Quando me deparei com essa afirmação tão taxativa, né? Todo ser vivente, tudo corrompido. E aí nós analisamos, gente, os reflexos do pecado, né? E mais uma vez isso tem que nos chamar a atenção, a seriedade disso. E mais uma vez eu vou dizer, a nossa vida aqui, ela é extremamente fugaz. O que é isso? Passa como um lampejo. Nascemos ontem e cada um de nós já tem a idade que tem. Daqui a pouco é o momento de prestação de contas. E não se iludam aí os mais novinhos, vai passar tão rápido ou mais rápido que para a nossa geração. Então, nós precisamos ter firmes na nossa mente, no nosso coração, qual é o nosso propósito aqui nesse mundo. Conforme eu falei, e é sabido por todos, ninguém leva nada deste mundo, a não ser o seu legado espiritual. Essa é a parte que nos interessa, gente. É isso que vai nos dar galardão na frente. Imagine numa sociedade altamente corrupta, e não é diferente hoje nos nossos dias, achar uma pessoa que o Eterno fala assim: fulano é justo e íntegro diante de mim. Né? Nada obstante a corrupção da sociedade, o fulano, a fulana, né, tem mantido a fidelidade para comigo. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que efetivamente vai fazer a diferença. Não há nada mais importante do que isso.
Então, Noa, aqui, gente, é o primeiro homem pós-Adão, a ser chamado de tzadik, um justo, não é? Então, enquanto o mundo estava afundado em Hamas, em violência, Noa manteve a sua integridade diante de Adonai. Conforme eu já disse, todos os estudiosos falam isso. Como a situação era muito ruim, por exemplo, inclusive fazem um comparativo, isso é comparativo teológico, com Abraão, por exemplo, quando aqui Noa era considerado justo e íntegro. Se comparado a Abraão, aí já não era tão assim. Aquele homem com quem o Eterno fará o pacto na próxima porção nossa, o Lerá. O Eterno chama Abraão e Abraão prontamente ouve a voz e o quê? Obedece. Gente, quem nunca pensou nisso? Eu penso nessas coisas. Eu sempre pensei nisso. Será que se o Eterno falasse para mim, você abandona tudo que você tem aqui e vai para o lugar que eu vou te mostrar? Será que nós teríamos essa mesma disposição de Abraão? E aí depois tem um episódio mais sério ainda. Esse episódio, eu confesso, quando meu filho estava pequeno, eu chorava diante de Deus. Falei assim, que isso nunca me seja requerido. Porque assim, eu como pedir um negócio desse? O seu único filho, sacrifica ele. E aí? E aí o que nós vemos das Escrituras? Nós vemos que Abraão, comparem a integridade. Abraão, sem discutir, com a certeza plena de que o Eterno, de fato, é o único Elohim e que faria, obviamente, qualquer coisa para restaurar o status quo, o estado anterior. Ele prontamente obedeceu e ele estava prestes, isso está lá registrado em Hebreus 11, que de fato no coração Abraão sacrificou Isaac. O sacrifício aconteceu, porque ele foi interpelado, ele foi barrado no último momento, ele literalmente estava pronto para consumar, porque lá está registrado que ele cria que o Eterno era fiel para até mesmo ressuscitá-lo dentre os mortos. Absoluta. Então é esse nível de confiança, de integridade é que nós temos que buscar. Yeshua fala sobre isso lá na frente com os mestres da lei. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o quê? As mesmas obras de Abraão. Abraão não duvidou, não questionou, não ficou batendo boca. Noa, aqui, ele recebe também a instrução do Eterno e ele prontamente ele atende. Ele atende um chamado para fazer aquilo que o Eterno havia determinado. Então, gente, isso é integridade diante do Eterno. O Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 30:10 fala assim, olha, Noa achou graça, Hem, em hebraico, graça, porque o seu coração se apegou ao Eterno em meio à podridão do mundo. Aquilo que eu sempre falo aqui, nós estamos vendo as coisas acontecerem, como estamos nos sentindo em relação a essa podridão? Nós nos voltamos para o Eterno ou nós nos unimos a essa imundícia? É claro que é uma pergunta retórica, eu espero que a resposta esteja na primeira opção, porque é isso que vai fazer a diferença. E aí vem um detalhe técnico aqui, Noa e graça, Hem, são as mesmas letras invertidas no hebraico, as mesmas letras, simbolizando que o justo inverte o fluxo do mundo e está disposto a nadar contra a corrente. Então nós sabemos que estamos num movimento contrário, enquanto o mundo caminha no sentido, nós estamos regressando às raízes. O mundo não quer saber das raízes. Lá nas raízes, o Eterno cria uma família, dá uma ordem para essa família, estabelece um padrão de relacionamento que é perene, que é para sempre. O mundo não
quer isso. O mundo quer, não, você está casando hoje, se não der certo você separa. Se não der certo você divorcia. Nós já falamos disso aqui 1 milhão de vezes. Esse é o padrão do mundo. Mas nós não, nós estamos voltando para a origem. Para a origem. E Yeshua fala com seus discípulos, repetindo lá o que está em Jeremias, nos profetas, vede qual é o bom caminho e andai nele. Busque por esse bom caminho. E o bom caminho, querido, está na restauração de todas as coisas. Nós precisamos regressar, e restabelecer a ordem dada para o universo, inclusive para nós, seres humanos, tal qual ele deu para Adão e Rava. Noa, aqui, ele é uma alma que busca refúgio nas águas do conhecimento de Deus, fazendo aqui uma alusão ao dilúvio, E aí, queridos, a questão da arca, a ordem que o Eterno dá para ele construir uma arca, espiritualmente falando, essa arca, Tevá, é a proteção de quem está ali, confiante que o Eterno irá cuidar. E aí, fazendo também um comparativo a Torá, a Torá, aqui ela funciona como essa arca, e nós, acatando isso e compreendendo o sentido dessa arca, para vivermos a nossa vida sob essa proteção, a proteção das instruções do Eterno. Então, entrar na Tevá, na arca, aqui é viver dentro da palavra, é obedecer fielmente às instruções do Eterno, como Yeshua, o nosso Messias, nos determina. Ele não manda deixar nada de lado. Ele não diz, isso aqui você não precisa fazer mais. Muito pelo contrário. Tudo que Yeshua fez foi apertar um pouquinho mais. Foi dito isso, vocês entenderam errado. É assim que o meu Pai quer. É assim que o Eterno quer. Então, buscar viver dentro da palavra. E o único ser humano, até hoje, que viveu dentro dessa palavra é o nosso Messias, Yeshua, o qual declarou firme e exaustivamente: eu não estou fazendo a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. E aí, obviamente, conhecendo a nossa natureza e sabendo do seu propósito, ele fala assim: olha, grudem em mim, fiquem grudadinhos em mim, que vocês vão se dar bem. João 15, 4, 5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E aí ele arremata, porque sem mim nada podeis fazer. E nós, gente, onde que nós temos buscado refúgio? Nas águas apenas do conhecimento ou nas águas da dependência para com o Eterno? Onde está a nossa inclinação? Nós queremos conhecimento por conhecimento ou nós queremos ouvir as instruções para imediatamente aplicá-las, tal qual fez Noa e com muito mais retidão Abraão? No capítulo 10, queridos, verso 8, aqui começa aquele episódio da torre, e do originador do conflito. 10, 8 fala assim: olha, Cush gerou Nimrod, esse começou a ser poderoso na terra. Vekush e Alad el Nimrod Hu Rechel Lichiot Gibor Bar Haaretz. Cush gerou Nimrod e este começou a ser poderoso na terra. Nimrod, a etimologia da palavra vem de Marad. Marad é rebelar-se. Então o nome dele já está conectado à rebelião. E aí o Targum Yonatan fala que Nimrod começou a fazer guerra contra os homens e contra o Eterno. Só que tem um verso aqui que me chamou a atenção. Deixa eu ver aqui.
18. O verso 9 fala assim: foi valente caçador diante de Adonai. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante de Adonai. E aí? Esse verso me chamou a atenção e eu fui aprofundar esse conhecimento. Ora, se Nimrod andava, não é? Dizer que ele foi valente caçador diante do Eterno, né? E aí diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Eterno. O que isso significa para vocês? Ou isso não chama atenção? Uma vez que ele está conectado à rebelião. É a mesma designação que tinha Caim, né? Caim era um caçador do mesmo jeito. Aqui na versão aqui está falando que ele era um poderoso caçador em oposição a Adonai. Isso, esse é o sentido original do texto. Esse diante, ele tem o significado de estar diante do Eterno, mas não necessariamente diante favorável, pode ser diante contrário. E é exatamente isso. Então ele se põe como um opositor. Interessante, porque o adversário também é considerado um opositor. Opositor, exatamente. E todos, gente, associam a figura de Nimrod, embora obviamente tenha sido uma pessoa, mas exatamente fazendo um comparativo também com a nossa ilha de Ceará. E aí, olha que interessante, ele começa a fazer guerra contra os homens e contra o Eterno. Percebam, gente, a sutileza do que está acontecendo conosco hoje, mundo afora. Midrash Rabbah 37:2 fala assim: ele caçava as almas humanas, afastando-as do caminho de Deus. Então, o objetivo dele era espiritual, era uma oposição espiritual para afastar a pessoa do caminho de Deus. E tem um verso lá em Apocalipse que fala sobre isso. Olha que interessante, nós vamos chegar lá. Então, como nós estamos nos portando frente a esse sistema do mundo? Estamos nos entregando ou estamos resistindo e estamos conectados com as instruções do Eterno? O sistema de Nimrod, gente, ele é anti-reino do Eterno. Ele faz exatamente o oposto. E o objetivo é, do mesmo jeito, percebam aqui o seguinte, olha, o Eterno fez uma aliança primeiro com Adão e a sua mulher, agora ele destrói tudo que ficou para trás, de Adão até Noé, ele destrói tudo e agora ele faz uma nova aliança com Noé. E nós já vamos ver, já entramos aqui na continuidade da rebelião, na continuidade do erro. Ora, como assim? O Eterno acabou de fazer uma aliança com Noé. Nimrod era descendente de quem? De Noé. Não é? De Noé. Dos filhos de Noé. Eram todos descendentes. Onde que está o erro aí? Em Cã, o erro começou com Cã. Ele é descendente de Cã. Não, eu não estou. O que eu quero dizer é mais profundo que isso, eu entendi. Mas é mais profundo que isso. Não, a questão do Shema, gente. A questão de princípios de educação. Ah, mas aqui a Torá não tinha sido dada. Bom, como não tinha sido dada? Eu não falei dos alimentos puros e impuros, dos animais, mas isso está aqui como ordem para Noé. A Torá foi dada no Éden, todos sabem disso. Ela foi codificada, entregue agora codificada, será pela ordem dos estudos, um pouco mais à frente. Mas, obviamente, o Eterno tinha acabado de fazer uma aliança com Noé.
acabado assim, todos os estudiosos falam que tem um lapso aqui de mais ou menos uns 100 anos. Mas como que Noa, sendo agora o protagonista de uma nova aliança, de uma renovação de aliança, né? E aí ele tem 3 filhos. Nós sabemos que Cam pecou gravemente contra o pai. Eu me lembro, gente, mais uma vez, eu vou falar isso aqui, porque eu acho que sempre vale a retificação. Me lembro uma vez que eu estava estávamos estudando essa porção, e tinha um dos irmãos que tomava banho com o filho. Eu falei assim: olha, o seu filho não pode ver a sua nudez. Isso é errado. E aí houve retificação e segundo ele nunca mais fez isso. E aqui tem exatamente isso. Noa se expõe, expõe a sua nudez, e aí não entra em nenhum detalhe sórdido de interpretações outras que não condizem, obviamente, com os princípios da Torá, mas tão somente a questão da nudez visual, o que por si só já é um absurdo, porque a palavra do Eterno diz para que isso, para que nós tenhamos todo o zelo, cuidado, reverência, respeito com a nudez do pai e com a nudez da mãe. Abra um parênteses aqui, eu estou com um caso lá no meu escritório que um filho que está tomando conta da mãe, e ele tem irmã. Eu falo uma coisa aqui: abstém-se disso, pede a sua irmã, não faça isso, não faça isso. A Torá proíbe isso. Mas é um caso extremo, não sei o que, mas tem alternativa? Tem. Então use a alternativa. Se não tivesse, ok, vamos olhar com outros olhos. Mas tenha opção, use a opção que tem. Não faça isso. Então, por conta disso, teve ali maldição. O próprio pai lança maldição sobre o filho, no sentido de colocá-lo como servo dos outros. E o estrago, gente, que isso causa no psicológico da criança. Aqui não era criança, mas na questão do filho, por causa do princípio da autoridade. E nós vamos ver aqui, eu fiz um quadro aqui interessante, como que esse princípio ele causa um dano, gente, irreversível no caráter da pessoa. Ou seja, nós falamos aqui direto, uma criança, estou falando criança porque começa de criança, mas tem adultos que não respeitam autoridades, mas vamos pegar pequenininho. Se uma criança, se alguém não respeita a autoridade instituída pelo Eterno, essa pessoa não respeita o Eterno. Não respeita o Eterno. E isso causa um grave dano para a pessoa. Quando é adulto, ok, a gente trata de forma mais seca. Quando é criança, nós temos que ensinar. Isso tem que ser ensinado. E isso tem que cair no coração da criança. Tem que cair. Hoje, à mesa do café, uma pessoa falou assim: não, o momento de disciplina é isso, exatamente, não pode deixar passar, não pode. Por quê? Porque essa negligência pode custar uma delinquência. E a palavra fala, gente, que os filhos dos justos não são para calamidades. Os filhos dos justos não são para calamidades. Ou seja, se uma criança é instruída, se ela é advertida sobre os males comportamentais que a Torá enfatiza, isso vai evitar calamidades lá na frente. Essa arca aqui, gente, essas instruções, elas se caracterizam como uma arca, como uma proteção para nós. Se nós estamos debaixo dela, nós somos por ela protegidos. Olha que maravilha. Então, o sistema de Nimrod é anti-reino. É a cultura do eu posso todas as coisas. Eu faço, eu não dou satisfação a ninguém tem nada com a minha vida. Esse é o reino de Nimrod. Esse é o sistema do mundo. E obviamente, gente, nós como discípulos de Yeshua, aquele que andou em plena dependência e obediência ao Pai, nós seguimos os passos dele. Então não há espaço para rebelião, para rebeldia.
Abram, por favor, em Tiago 3, 14 e 16. Quem achar aí pode ler, por favor. Então nós precisamos discernir esse espírito de rebelião e nos afastarmos dele. Tiago 3, 14 e 16. E Yeshua, lá em Mateus 11, 29, ele fala, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Né? Ou seja, gente, Yeshua tem instruções para nós, tem jugo para nós, mas é um jugo suave. Tem um fardo que é leve, é fácil de conduzir, de nos conduzirmos. Não há nenhuma dificuldade para a pessoa falar assim, isso é impraticável. Não, é impraticável à medida que eu não renuncio à minha própria vontade. Quem achou? Tiago 3, depois não? Claro. Quando a gente fala sobre, a gente vê, né, Yeshua falar sobre esse jugo, que o jugo dele, né? Eu lembro daquela a passagem que fala sobre o jugo desigual, e que dá descontrole, por exemplo, a Bíblia fala, na Torá fala para a gente não colocar dois animais diferentes no mesmo jugo, no mesmo controle. Então Yeshua está falando claramente para nós assim, o meu controle não é colocar pessoas em níveis diferentes para não dar aquela, né? Desarmonia. Aquela desarmonia. Então, assim, quando a gente pesa essa palavra de Yeshua com a Torá, a gente percebe o quão amoroso ele era. E o quão leve no controle. Ele tem um controle da situação, mas o controle dele não é desigual. Eu acho isso tremendo, a forma que Yeshua mostra isso. Yeshua coloca isso porque os então mestres da lei colocavam um jugo extra Torá nas pessoas. E aí fala assim, olha, ouçam de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, abram mão desse jugo. Vocês estão envolvidos com coisas demais. E Yeshua depois, em outro momento, ele fala, vocês estão colocando fardos que vocês mesmos não conseguem carregar e não colocam um dedo. Não, ouçam de mim. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vocês não vão aprender com eles, vocês vão aprender de mim, porque eu sei da essência da lei de Deus. Eu sei qual é a vontade do legislador em relação a isso. E aí ele pontua os mandamentos mais sérios ali, né, que lhe veio à mente, ele vai pontuando, mas arrochando, ele não aboliu nada, e ele deixa isso claro, né, Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas, eu não vim para abolir, eu vim para tornar isso pleno, eu vim para dar entendimento para vocês. É isso que significa. Vocês estão sendo nécios em não compreenderem a essência, é isso que eu digo o tempo todo aqui, princípios. Porque quando nós nos baseamos em princípios, não tem como errar no raciocínio. Não tem como errar. Oi, Rafael. E entrando naquilo que o senhor falou do jogo de pau, porque ele sabe que a porta é estreita, mas não deixa ninguém passar? Eu só ouvi a última parte que você falou primeiro. Aquele que sabe que a porta é estreita, mas não deixa ninguém passar? Sim. Ele fala na porta. E a porta é estreita. Tem aquele verso, né, que Yeshua confronta os mestres também, que eles fazem de tudo para fazer um prosélito, e depois, quando consegue aquele prosélito, eles colocam tanto fardo nele que ele não. E aí ele usa isso aí, fala assim, olha, vocês nem entram, nem deixam os outros entrar. Lá, esse texto fala que torna eles 2 vezes mais filhos do fogo, ou como que é? Eu acho que é filho do diabo mesmo. Filhos do diabo, não é mesmo? Tá? Eu tinha dúvida sobre esse pedaço. Deixa eu ver aqui. Filhos do inferno. Filhos do inferno. Então, mas a palavra lá é essa mesmo? Mateus 23, 15. Leia na versão esse ano aqui deles, por favor. Mateus 23, 15. É do Sheol, né? Aqui, né? Com certeza. Então pode ser mais levar a Sepultura,
Sim. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrem o mar e a terra para fazer prosélito, e quando conseguem fazer dele merecedor de Gena, 2 vezes mais do que vocês. Gena. Sheol. Então é exatamente isso. Tiago 3, 14, 16. 14:16. Mas, se vocês têm no coração ciúme amargo. Gente, presta atenção na leitura aqui. Esse texto é importante porque fala exatamente para discernir o espírito de Nimrod. Olha o que diz esse texto. Tiago, capítulo 3, versos 14 a 16. Para discernirmos os nossos dias, a nossa volta. Isso, exatamente. Mas, se vocês têm no coração ciúme amargo e rivalidade, não se gabem, não mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce de cima, é terrena, animal e demoníaca. Porque onde houver ciúme e rivalidade, ali haverá também desordem e todo tipo de coisa ruim. Tá vendo, gente? Onde tem ciúme e rivalidade, ali haverá desordem e todo tipo de coisa ruim. E é o que nós falamos, a questão da retificação, da ordem, causa aí um certo desconforto, mas é necessário, porque senão nós mesmos sofreremos as consequências. No capítulo 11, verso 4, veja a motivação, a kavaná de Nimrod aqui, e a questão da contaminação do povo, gente. Aqui agora nós estamos diante de uma rebelião coletiva. Olha como que a coisa dissemina rápido. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamos um nome. Ora, o nome de Filho de Deus não era mais suficiente. Eles queriam um nome próprio. O que é isso? Independência. Não quero depender de Deus, não quero ser considerado filho de Deus. Eu quero ter meu próprio nome, fazer o meu próprio caminho. A mesma de Lúcifer. Gente, a contaminação é a mesma do Éden, mesma coisa. Do opositor, do adversário, para nos fazer independentes do eterno. E a engenharia social, gente, o que está no mundo hoje é uma engenharia social, um projeto muito bem arquitetado no quinto dos infernos para nos afastar do eterno, para nos afastar das instruções, para nos manter em rivalidade com o céu. Ora, nós oramos hoje aqui, como no céu, assim na terra. Mas peraí, eu faço uma oração dessa e depois eu quero guerrear contra o céu? Eu falo na oração: seja feita a tua vontade, e depois eu quero que a minha vontade prevaleça, sabendo da vontade do eterno. Então, assim, vejam a seriedade e ao mesmo tempo, condutas paradoxais, no sentido de falar uma coisa e seguir por outra. E volto a dizer, gente, com toda a tristeza, volto a dizer, infelizmente, não são todos os envolvidos nesse caminho messiânico que estão jungidos, presos, fiéis aos princípios bíblicos. Estão muito mais fiéis a tradições e costumes judaicos. Ontem nós ouvimos um vídeo aí de um movimento ortodoxo, onde ele refutava o movimento messiânico, se arvorando ali quase que de detentor da franquia do Reino dos Céus. Todavia, é óbvio
óbvio, né? E a Torá, quando ela é dada no deserto, é exatamente para que ninguém fizesse o que ele está fazendo hoje. Né? Que isso pertence aos judeus, é só dos judeus, e que ninguém tem que se passar por judeu para cumprir isso. Ah, mas espera aí, eu sou judeu? Eu sou judeu. Eu quero fazer techuvá. O outro não é, mas ele quer fazer techuvá, ele quer fazer parte, ele quer agregar, ele quer se enxertar conforme Romanos 11 e conforme a aliança que o Eterno faz com Abraão, que nós estudaremos na próxima semana. Venivrehu, em ti, Abraão, serão enxertadas todas as famílias da terra. E isso se cumpre lá em Romanos 11, onde Shaul fala que uma vez enxertado, agora ele faz parte do mesmo povo. Um só povo, um só Deus, um só mediador, um só rebanho, um só pastor. Não tem dois, não. Não existem dois povos, não existem dois pastores. Só existe um povo. O povo de Israel, composto por naturais e enxertados. Tem que haver um enxerto. Venivrehu, serão enxertados. E aí, a partir do momento que é enxertado, passa a integrar a mesma família. Efésios 2, 10 e seguintes fala sobre isso. Vós antes éreis gentios. Acabou, vocês estavam afastados das alianças, dos patriarcas, das promessas, do Messias, de Deus, vocês não tinham nada disso, mas agora não, agora vocês têm uma família. Agora vocês são integrantes do povo de Deus. Vocês têm um Messias. Vocês podem se relacionar com o Eterno. Olha que maravilha. Então eram, não são mais. É outra, mudou de categoria, foi promovido. Uma promoção que o Eterno nos garante em Lech Lechá, em Abraão. Um pouquinho mais à frente aqui. Aqui já fala do nascimento de Abraão, que é exatamente com quem nós estudaremos na semana que vem, com quem o Eterno fará essa aliança de enxerto, que por meio de Abraão serão enxertadas todas as famílias da terra. Como que nós interpretamos isso? Serão enxertadas todas automaticamente? Não, óbvio que não. Aquelas que aceitarem o plano do Eterno, sobretudo aqui o sacrifício do Mashiach e Yeshua, para que tenha os pecados remidos, perdoados, e assim fazer parte da família. Aí sim essa pessoa está apta a ser enxertada. Então nós temos que nos atentar para isso. Não fazer guerra contra os projetos do Eterno. O Eterno fala nossa, mas esse do Eterno, eu estou achando que está faltando misericórdia. Nós precisamos a julgar o Eterno. Está faltando misericórdia, está faltando aqui graça, está faltando amor. Cadê? Gente, o que aconteceu aqui no dilúvio é um exemplo de graça, de amor, de misericórdia, que o Eterno poderia ter acabado com todo mundo. Versos antes ele fala que tudo se corrompeu, eu me arrependo de ter feito tudo isso. No capítulo 6, o verso 8 é muito claro. Ele disse assim: Noa, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai. Exatamente. E através da vida dele, Deus cumpriu um propósito, né? Eu queria só comentar um negócio brevemente aqui sobre quando eu li essa passagem do enxerto, processo de enxertia, a gente percebe que o agricultor, quando ele vai escolher um galho para fazer a enxertia, ele tem a certeza que aquele galho vai dar fruto. Já tem todo o padrão, até mesmo o calibre do galho, qual que é o fruto, não tem como esse enxertia dar errado, E assim somos nós também, quando a gente é escolhido, tem que estar naquele padrão para tudo dar certo, Tem todo
Então, mas aí, ok. Então, ok, você é o galho que vai ser enxertado na... Você, a palavra fala, né, que você é oliveira brava. Você vai ser enxertado agora na oliveira verdadeira. Você vai produzir qual fruto? Entendeu? Só que tem gente que quer continuar produzindo fruto de oliveira brava. E quer que, aonde eles estão enxertados, que mude. Não, vocês é que tem que produzir o meu fruto, e não o contrário. Como assim? A seiva que está passando ali é da oliveira verdadeira. É por isso que o estrangeiro é enxertado lá e não o inverso. Porque o pacto, uma vez feito, ele é inviolável. A palavra é clara: seca-se a erva, murcha-se a sua flor, mas a palavra do Eterno permanece para sempre. Diga. No caso aqui também entra o caso de Isaías, quando ele diz: assim diz Adonai, quanto ao gentio que guarda o Shabat, que escolhe o que me agrada e se apega à minha aliança na minha casa, dentro dos meus muros, darei a ele poder, um nome, um lugar de honra, maior do que os de filhos e filhas. Darei o nome do Eterno, que não será apagado. Vexanru, não é? Nós cantamos aqui: e guardarão os filhos de Israel o Shabat. Filhos de Israel, tanto natural quanto estrangeiro. E esse capítulo aí é uma maravilha nesse sentido, porque ele fala, né, não diga o eunuco, não diga o estrangeiro, né, que se ia chegar a mim, que eu vou recusar. Não, muito pelo contrário. De fato, o Shabat é uma porta que se abre para o reino, né? Por meio do Shabat, a pessoa, se ela tem o desejo de guardar o Shabat, o Eterno escancara o reino para essa pessoa. E esse é o problema, porque o judaísmo ortodoxo, por exemplo, tem a política do Bnei Noach, que impede o gentio. Mas isso é o que nós acabamos de falar aqui com relação ao jugo. Isso é jugo humano. Yeshua fala assim: que lave mão desse jugo humano, siga tome o meu jugo. Porque para falar que guardando 7 leis, embora obviamente os princípios dessas leis estão harmonizados com os demais, isso não faz nenhum sentido. Isso é tipo assim: sai para lá, guarda esse 7 aqui, tá tudo certo, mas eu não quero você aqui no nosso meio. Para não ficar igual a nós, né? Entendeu? Não receber todas as bênçãos. Então é um negócio egocêntrico. E Yeshua, né, vem e coloca aí um padrão. Gente, o Shabat está em qual ordem dos mandamentos? Quarto mandamento. Qual é a quarta letra do alfabeto hebraico? Dalet. O que significa o Dalet? Entendeu? Então, esse é o mistério do Shabat. Quem guarda o Shabat está em frente à porta e começa a guardar. Você vai ver o que o Eterno vai fazer. Agora, é guardar o Shabat, gente, na essência do Shabat. Primeiro, Levítico 23, e essas são as minhas festas, santas convocações. A primeira delas é o Shabat. Então, primeira coisa do Shabat, santas convocações. Atender a santa convocação. Segunda coisa do Shabat, aí vem Isaías 58, 13, 14. Se desviares o teu pé de profanar o Shabat, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabat, santo e deleitoso dia de Adonai, honrar esse dia, não fazendo a sua própria vontade, não proferindo palavras vãs, então eu te farei cavalgar nos altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, porque isso é promessa de Adonai. Gente, mais claro que isso. Essa é a bênção que repousa sobre aquele que tem prazer verdadeiro em guardar o Shabat. O Shabat não é um mandamento tal qual outro. O Shabat é um mandamento de aliança. Vejam que no quarto mandamento, ali está o selo de Deus, a autoridade de Deus. Fala que Deus é o Criador dos céus e da terra. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Porque no sétimo dia Adonai fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, não fará obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Tudo isso por quê? Porque o Eterno separou esse dia, ele santificou esse dia, ele abençoou esse dia e santificou esse dia. E é um mandamento que está na ordem dos 4 primeiros, os mais sérios ali. Aí alguém fala assim, mas guardar o Shabat, isso é coisa fácil demais. Você sabe como que eu costumo analisar esse quarto mandamento? Que ele vem, embora a gente sempre coloca o primeiro mandamento da segunda tábua, honrar pai e mãe, né? Que tá certo, é isso mesmo. Mas o 4 sempre vai vir antes do 5, né? E ele é mais importante do que honrar pai e mãe. Eu achei isso gravíssimo, assim. Humanamente falando, você pensa, o que pode ser maior do que honrar um pai e uma mãe? Você pensa, não tem. Honrar o Eterno. Mas sabe por quê? Porque o primeiro mandamento é que está em evidência. Sim. É amar a Deus acima de todas as coisas. Então, e é aí que pesa mais quando você vê o sábado sendo chamado de um dia de descanso, um dia de prazer, de delícia. O Senhor fala, se você chamar ele de dia delícia, e aí ele vem antes desse honrar pai e mãe. Eu penso o seguinte, que quando a gente está no ápice de uma necessidade grandiosa, aquele que tem o pai e a mãe sempre vai procurar um refúgio ali. E é isso que eu consegui ver, um refúgio, um lugar onde você se apoia. Quando a gente está em evidências de grandes problemas e aflições da vida e tudo, a gente tem um dia marcado para isso. Eu posso não ter mais nada, mas se eu tiver isso diante do Então, mas para se apoiar no Eterno. Sim, eu entendo, porque talvez eu não esteja conseguindo Entendi, colocar em palavras, né? entendi. Mas é a tal importância que Deus deu para esse dia. Exatamente. O que o Eterno quer aqui é só evidenciar esse relacionamento pessoal e dependente. O Shabat, gente, é uma declaração de confiança nossa para com o Eterno. Não. O que o mundo está fazendo? O mundo quer que você trabalhe 7 dias na semana, 24 horas por dia. E aí fala assim, não, eu vou honrar o Eterno, eu vou cumprir o Shabat. E isso eu estou. Aí fala assim, mas você vai ser demitido. Desculpa a expressão, e daí? E daí? Quem me sustenta é o Eterno. Quem me sustenta é o Eterno. A palavra fala, não diga com a sua boca que foi o seu braço, que foi sua inteligência, que foi isso, aquilo que te fez ter essas coisas. O Eterno é quem nos dá todas as coisas. A nossa provisão vem dele. Então, se aprouver a ele, ele vai me dar. Entendeu? Então, ninguém precisa violar um mandamento, porque se violar esse, gente, vai violar outro. Vai violar outro. É o que eu falei, chega um mercenário aqui, todo mundo sabe o que é mercenário? Um matador de aluguel. O cara é matador de aluguel, só que agora ele quer fazer techuvá. Ele quer fazer techuvá. O ofício dele é ganhar a vida matando gente. Mas ele quer fazer techuvá. Obviamente ele vai ter que parar de fazer isso, não é? Óbvio. Cessa aquele negócio. Ele fala assim, não, mas como que eu vou sobreviver? Eu sou profissional nesse negócio. Ter um filho, fazendo tratamento caríssimo, precisa de dinheiro para tratar a saúde do filho. Entendeu? Aí começa. O Eterno está chamando para depender dele, para confiar nele. Eu vou fazer porque é da vontade do Eterno. Eu era um meliante, um delinquente, um infrator. A partir de agora eu confio no Eterno. O Eterno vai me dar provisão. É isso que significa guardar o Shabat. Quando tentamos unir a Deus, gente, sem santificação, sem compreendermos esses princípios, isso gera uma confusão, Babel. Então nós somos chamados, quando Pedro fala, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é um povo separado. O mundo está indo num caminho, nós estamos indo num outro caminho. É o outro, nós estamos
junto com a multidão. Muito pelo contrário, se a multidão está indo para o sul, nós estamos indo para o norte. Se está indo para o leste, nós estamos indo para o oeste. Entendeu? É contrário. Né? E aí nós precisamos permanecer firmes no eterno, separados deste mundo, não compactuando com essas coisas. Porque o eterno, princípio, o eterno fala o quê? Ele nos coloca por cabeça e não por cauda. Ué, mas peraí, o Senhor eterno me coloca por cabeça, por que eu estou sendo cauda? Falta de confiança. Confiança é o primeiro requisito da emuná. Crer, gente, não é crer. Crer, no sentido da emuná, é viver, é praticar. Não existe uma crença abstrata. Eu creio, claro que eu creio. Não é isso que a palavra fala. Quando a palavra fala, se você fizer isso e isso vai acontecer isso, eu confio, é o que Abraão fez. Confiança. Confiança. Ô Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Senhor, peraí, para onde mesmo que você vai me mandar? Espera só um pouquinho, deixa eu ver com a minha esposa aqui. Teve esse diálogo? Não teve. Pois não. Quando a palavra fala, ouve Israel, obedeça Israel. Exatamente, o ouvir aí é obedecer. Obedecer prontamente. Então, uma pessoa que se relaciona com Deus, ele não questiona a ordem. Ele obedece para depois entender. Agora, o nimrodiano, ele entende e não quer obedecer. É exatamente o contrário. Apesar de entender, ele não quer obedecer. Por quê? Porque ele quer continuar no controle de todas as coisas. Pois não? Tem um comentário interessante sobre Noé que fala assim: Noé foi o homem que permaneceu firme aos princípios do Eterno em um dos piores momentos da humanidade. Hoje eu percebo que quando a gente levanta essa bandeira do assunto de divórcio e recasamento, como eu me sinto meio assim como a esposa do Noé, sabe? Quando a gente começa a falar, porque hoje tudo fala contra, ninguém quer ver o que Yeshua balizou sobre o assunto, fica todo mundo só em Deuteronômio 24:1, como se Yeshua não tivesse dado nenhuma opinião, né? Não, e como se Deuteronômio 24:1 se aplicasse ao caso concreto. Situações muito específicas, né? Então, queridos, eu vejo assim, que quando nós permanecemos firmes em defesa da verdade, chega um momento, parece que Deus fica testando a nossa convicção primeiro. Deixa eu ver até onde ele vai. Depois chega um momento que ele manifesta a glória dele no meio daquelas pessoas, dos que estão contra e dos que estão defendendo. Ele vai levantar e mostrar o juízo dele. Eu penso assim, que nós devemos permanecer perseverantes, vai chegar a hora que ele vai se manifestar e vai dizer, né, é isso aqui. E quando ele diz, há muito temor e tremor em todos os entornos. Babel aqui, gente, simboliza o sistema de autonomia espiritual, né? O fato de a pessoa querer ser autônoma, ela quer continuar aí com o misticismo sem arrependimento. Às vezes pinta até um remorso, surge um remorso, mas remorso não completa o ciclo da Teshuvá. Não adianta ficar triste. Tem que mudar de atitude, tem que mudar a rota, tem que ver onde caiu, confessar, restaurar aquilo ali, voltar ao status quo para partir dali, né? Isso é arrependimento, mudança de mente e mudança de atitude. Lá em Romanos 12:1-2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se nós não substituirmos o padrão do mundo, né, pelo padrão do eterno, tirar o que o mundo está incutindo na nossa mente e colocarmos as instruções do eterno, nós vamos sucumbir. Então nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E é muito simples, gente, é muito simples de verificar isso com uma conversa de 1 minuto. 1 minuto dá para saber o que está no coração de alguém, né? Do que está falando. Está pendendo mais para qual lado? Porque a boca fala? Pronto. E Yeshua fala também de frutos, né? Rafael citou aquele exemplo lá, aliás, a Adriana falou do enxerto,
E o Eterno fala que aquele que não der fruto será cortado e lançado fora. Então foi enxertado, mas não está dando fruto, vai sair fora. E aí a palavra fala que o Eterno é poderoso para reenxertar aquele galho que foi quebrado. Se houver o quê? Arrependimento, lógico, havendo arrependimento sincero, o Eterno reenxerta aquele galho quebrado e pode tirar o galho enxertado. Né? Não é uma vez enxertado para sempre, gente. Compreendo isso. Gente, lá em João 17, 21, Yeshua falando do princípio da unidade mais uma vez, ele faz a oração, a famosa oração de Yeshua, onde ele clama por unidade. Por que Yeshua está clamando por unidade aqui? Um de cada vez. Por que Yeshua está clamando por unidade? Para que todos sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Porque é um corpo só. Então, mas o que estava acontecendo que Yeshua está orando aqui, clamando? Exatamente. Então, exatamente, cada um indo para uma direção. E o Eterno, e Yeshua está orando aqui para que todos sejam um. Unidade, o princípio da unidade. Shaul fala sobre isso, né? Para que tenham o mesmo pensamento, o mesmo entendimento. Isso não significa, gente, não significa a pessoa abrir mão do pensamento dela para aderir a outro pensamento, nada disso. É só um entendimento da palavra, um nivelamento, um prumo da palavra que é balizado pela própria palavra, não por conceitos pessoais, não por interesses pessoais. Eu não posso, a despeito de querer algo ou amar uma pessoa, eu vou dar uma torcida na lei para beneficiar aquela pessoa. Isso não existe. Eu contei o caso aqui na quarta-feira de um episódio nos Estados Unidos, de um crime bárbaro que aconteceu, morte numa escola de várias crianças, onde no final da investigação se descobriu que era o próprio filho do promotor que estava matando as crianças. E aí o próprio promotor teve que entregar o filho à polícia. Então, gente, isso é o rigor da lei. Dura lex, sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. Uma pessoa que é justa e íntegra, ela vai zelar pela aplicação da lei e não por uma aplicação pessoal. Então, queridos, a Torre de Babel aqui, Babel, é reconstruída toda vez que buscamos espiritualidade sem um arrependimento genuíno, sem querer a mudança genuína. Não é? É um conhecimento desprovido do desejo de aplicar, ou seja, conhecimento por conhecimento. Não se iludam. Não é? Conhecimento por conhecimento nos ensoberbece, não muda o nosso caráter. Não é? Agora, o conhecimento com a kavaná, com a intenção de mudar, isso atrai sobre nós a unção do Eterno e o recebimento do Urua. Porque aí agora nós somos capacitados para obedecer. Eu costumo fazer uma comparação muito grosseira, né? Que a gente olha uma determinada atividade, aí você coloca uma dificuldade naquele sua mente e fala assim, nossa, coisa difícil, não quero fazer esse negócio não. E na hora que você começa a fazer, simples. Aí você faz e fala assim, eu quero fazer de novo. Não é tão ruim quanto eu pensava que fosse. Então, gente, nós precisamos fazer o que deve ser feito e não aquilo que nós queremos que seja feito. Ou seja, olhar para a palavra do Eterno, para a instrução do Eterno e nos submetermos integralmente a elas. Lá em Apocalipse 18:4 fala assim, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. E, gente, qual a responsabilidade? Quem está no meio de pessoas separadas, santas separadas, né, tem uma missão ali de se santificar e de amoldar ao corpo. Quem está no meio de anômicos,
pessoas que desprezam a lei de Deus, e aí alguém sabe disso e por N circunstância não toma uma posição, não toma uma decisão. O Eterno fala assim: olha, sai dela, povo meu, porque senão vocês serão participantes dos pecados delas, e vocês vão sofrer os flagelos que estão destinados a elas. Gente, isso é emuná proativa. A gente olha para um negócio desse, a gente quer agir rápido e não ficar em berço esplêndido, aguardando, vamos ver o que dá e tal, e aí N coisas, né? Meu avô era isso, minha avó, minha mãe, meu pai, e eu não quero mudar não, eu vou ficar por isso mesmo. Mas, gente, o Zohar fala o seguinte, fala que essa Babilônia espiritual, ela cria klipot hanefesh, cascas da alma, que impedem o nosso relacionamento com o Eterno, um relacionamento fluido, ou seja, impureza. Sabe o que isso me lembra? Impedimentos. O que lembra impedimentos? Circuncisão de coração, pessoas incircuncisas de coração têm esses clipot, essas cascas que impedem a pessoa de ter um relacionamento fluido, de um relacionamento rígido com o Eterno. O próprio Zohar também diz que quanto mais nível de clipot a pessoa vai acumulando, fica mais difícil dela reparar. Óbvio, por isso que fala, vê onde caíste e arrepende. É o exemplo que sua mãe usou aí de locomotiva, Se a pessoa pegou um trem errado, pula na primeira estação. Ela está no erro, pula logo. Primeira estação, sai fora e volta. Porque se ela seguir, quanto mais avançar, vai ficar pior. É exatamente isso. Vai distanciando do ponto que, vê onde caíste. Eu errei aqui, então eu vou ter que voltar aqui. Sai fora logo, o mais rápido possível, retifica logo. E aí, gente, lembrando mais uma vez, já quase encerrando, toda autonomia primeiro mandamento, segundo mandamento. Toda autonomia e por seu turno, idolatria. Isso é a auto-idolatria. Porque nós fomos feitos para obedecermos ao Eterno, para seguir as instruções do Eterno. Como os nossos filhos, quão felizes ficamos quando eles nos ouvem. As nossas instruções. Qual é o pai que vai dar uma instrução errada para um filho, gente? Qual é o pai que vai fazer isso? E a palavra fala o seguinte: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celeste. Então, aqui num princípio de dependência para com o Eterno, sabendo que a lei do Eterno é boa, santa e justa, o mandamento é santo, justo e bom, a vontade do Eterno é boa, perfeita e agradável, porque qual que é a loucura de eu abrir mão desse padrão e pensar que eu penso melhor do que o Eterno? Senhor, você vai me desculpar aí, mas minha vontade aqui é melhor que a do Senhor. É uma loucura, não é? Então, ao passo que toda autonomia ela é idolatria, a dependência voluntária ela é uma forma de redenção, é onde nós encontramos o conforto necessário para sermos purificados, e aí termos um relacionamento mais rígido com o Eterno. Eu queria fazer um comentário, que os judeus têm uma maneira de falar bonita, diferente da nossa no Ocidente. A gente fala muito unção do Espírito, assim. Pega essa unção, então eles falam muito da energia, né? Uhum. E eu li essa semana que a Torá é um mapa energético da existência. Que a Paraxá da semana, ela dita a frequência vibracional espiritual. E é interessante que a gente sempre está passando por situações que tem a ver com a Paraxá. A sensação que eu
aperto daqueles irmãos que saíram, e a gente está no barco ainda está chovendo ainda, não secou ainda não. E que a gente vai descer, vai passar o dilúvio, e a gente vai ver, né, novas coisas. O Senhor fez. Mas a essa semana eu estou tudo muito confuso também. Parece que eu tenho um lugar que ninguém fala minha língua. É o mês de Reshvan. Aí você, pois é o que eu te falei, né? Você tem que fazer a diferença ali. E não é superstição, né? É ficar conectado ao calendário do Eterno. A gente tem mais discernimento, né? O Senhor nos dá mais discernimento. Me chamou mais atenção, tanto na Haftarah como na Brit Hadashah, que a justiça e a integridade, ela chama a atenção de Deus. Porque na Haftarah fala de Jó. E na Brit Hadashah a gente vê Cornélio. Tudo ali chamava a atenção de Deus. Exatamente. E a palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre e sobre os justos. Também procurando aqueles que se mostram fiéis com ele. Exatamente, a fidelidade. Esses justos, né? Não justos no sentido literal, obviamente, porque a própria palavra fala que não há nenhum justo nesse sentido, mas justos na sua geração, né? Dentre o contexto que estamos vivendo, justo é aquele que se separa, que não quer se misturar, que quer fazer o que é certo, nada obstante as circunstâncias. Então, queridos, para encerrar, né, a arca que o Eterno determina aqui, ela tem um sentido de refúgio e dependência, enquanto a Torre de Babel, sugerida aqui por Nimrod, né, é autonomia e autossuficiência humana. Lá na arca nós queremos obedecer à voz de Deus. Na torre nós queremos continuar fazendo a nossa própria vontade e criar um nome para nós mesmos. O Eterno já nos deu um nome. Eu não estou satisfeito com esse nome. Eu quero meu próprio nome. Eu vou buscar o meu sucesso, né? Vamos dizer assim. Então isso é estar na torre, na confusão da Babilônia. A arca, ela representa a aliança e proteção do Eterno, enquanto a torre é uma rebelião e, obviamente, manifesta o pecado e do orgulho. Na arca existe uma submissão racional. Eu entendo, ainda que eu não entenda, eu obedeço. E o Eterno, obviamente, nos faz entender todas as coisas, né? Ele nos esclarece, as próprias Escrituras, por princípios, elas são autoexplicativas, né? Mas uma emuná racional, e aí nós nos submetemos. Isso está sob a proteção do Eterno, sob a arca dele. Enquanto lá na torre, no meio dessa confusão, nós nos envaidecemos e nós queremos assumir o controle. Qual é o resultado disso? Lá na arca nós temos a salvação, a proteção do Eterno, que nos salva e nos dá uma oportunidade de recomeço. Foi o que ele fez com a família de Noa, Noa e seus filhos e noras. Ele salva aquela família e lhes dá uma oportunidade de recomeço. Na torre, pelo contrário, no meio da confusão, a dispersão separa todo mundo. Foi o que o Eterno fez. Então, pela comunicação, eles se uniram e coletivamente se rebelaram. O Eterno coloca ali um impeditivo de comunicação para que houvesse a dispersão. Enquanto na arca, Noa recebeu a ordem para entrar nela, vai e entra nela, lá na torre, o consenso da coletividade era: subamos e façamos para nós um novo nome. Nós mesmos querendo construir, estabelecer a nossa vontade. O Eterno falou para Noa construir, o Eterno mandou que Noa construísse
Agora os homens construíram por conta própria. E com a cavaná errada. O objetivo, o Eterno mandou povoar a terra, espalhar e povoar a terra. O que eles fizeram? Se ajuntaram, e agora vamos erigir aqui um monumento e nós vamos construir aqui um nosso próprio nome. Ou seja, manifesta a rebelião com o céu. Messianicamente falando, queridos, Yeshua aqui nos apresenta, né, as bênçãos de obedecer ao Pai, de fazer a vontade do Pai, de tornarmos dependentes do Pai, ratificando, confirmando aqui a proteção da arca, né? E lá em 2 Tessalonicenses 2,4, alguém lê, por favor, 2 Tessalonicenses 2,4, fala da antítese do Mashiach, que é a pessoa que se exalta a si mesmo. 2 Tessalonicenses 2,4. Ele é um opositor que se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Olha aí, antítese do Mashiach. O Mashiach fala que só há um Deus, que nós temos que nos tornar dependentes desse Deus, enquanto o anti-Mashiach exalta-se a si mesmo. Na arca nós temos a vida preservada e temos a bênção da multiplicação, enquanto cederíamos ao sistema deste mundo. Os nossos propósitos são frustrados, e ocorrerá a dispersão. Na arca nós temos a possibilidade de fazer a retificação, tikkun. Quando nos dispomos a obedecer ao Eterno, Ele nos dá a chance de restaurar, de retificar, enquanto na arca a confusão só aumenta. E aí nós precisamos, queridos, fazer uma autoavaliação para saber exatamente o que nos atrai mais, se é a arca ou se é a torre. Se nós queremos agir por conta própria, se nós queremos construir o nosso próprio nome, independente do Eterno, ou se nós vamos nos submeter às instruções que tão amorosamente Ele nos dá. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos permita chegar ao pleno conhecimento da verdade, de modo que possamos verdadeiramente integrar a sua preciosa família. Shabbat Shalom a todos.